respeto al régimen multilateral y cooperación internacional. 为全球气候治理合作。 It is still possible to limit global temperature rise. A COP30 em Belém, no Brasil, será a COP da verdade. Aqui é o Sérgio Teixeira Júnior e esse é o segundo episódio da cobertura da COP30 em colaboração com o Economia do Futuro, da Melina Costa. Nesse episódio a gente fala do andamento das negociações e de uma possível menção a combustíveis fósseis em algum documento final da COP. A gente fala também dos protestos que movimentaram a primeira semana aqui em Belém e de alguns problemas de infraestrutura que atrapalharam a vida de todo mundo que estava na Zona Azul. Esse episódio é um oferecimento da Axia Energia. Então vamos lá. Olá, Sérgio. Você sobreviveu metade da COP. Parabéns. Verdade, Melina. Tô sobrevivendo e todo mundo que tá aqui tá sobrevivendo. Eu não quero ficar reclamando muito, mas as condições são desafiadoras sempre numa COP e o calor não ajuda. Enquanto você tá aí no calor, eu tô aqui em Berlim, no meio de um outono escuro, úmido e frio. Mas como eu tenho ouvido muito seus podcasts, visto seus vídeos, lido quase tudo que se escreve sobre essa COP, às vezes eu me sinto pelo menos assim um pouquinho como se eu estivesse em Belém também. Então eu sei que tem partes do Parque da Cidade sem ar-condicionado. Eu sei também que choveu dentro de um pavilhão. E eu acompanhei quando um grupo de manifestantes entrou na zona azul do Parque da Cidade, onde ocorreram as negociações, e que eles chegaram a entrar em confronto com os seguranças da COP. Na sexta-feira, indígenas bloquearam a entrada do local da COP. E no sábado, teve uma grande manifestação, uma marcha pelo clima nas ruas de Belém. Ufa, Sérgio, no meio de tudo isso, como é que foi a sua primeira semana em Belém? Foi muito intensa, uma sensação de um certo alívio de finalmente ter começado a COP, porque a expectativa era muito grande. Acho que compondo isso, teve uma quantidade enorme de anúncios do Brasil, não só do Brasil, mas especialmente envolvendo o Brasil. E todo o resto, E, enfim, toda essa cobertura também da parte da logística, da infraestrutura também, que, enfim, a gente não pode ignorar, Ao mesmo tempo, eu vou tentar me controlar ao máximo para não ficar aqui um podcast de lamúrias. Muito legal, Assim, é legal cobrir uma COP. Apesar de tudo, a gente pode ter um resultado muito importante, talvez histórico aqui, Então, isso também dá uma energizada, E cria uma empolgação e uma sensação de que, a gente pode estar vivendo uma COP que vai ser lembrada por muito e muito tempo, A gente já vai falar da possibilidade dessa virar uma COP histórica, mas é verdade que as condições da COP estão um pouco precárias, Teve até uma carta do Simon Stiell, do secretário executivo da Convenção do Clima, pedindo para a presidência da COP para que resolva algumas dessas questões, que vão desde a infraestrutura, choveu dentro do evento, até segurança, que teve de fato uma invasão do local da COP, o local onde ficam os negociadores nessa semana. Teve essa carta, foi uma carta duríssima, foi uma carta assim direto ao ponto, apontou vários problemas, todos esses que você mencionou. As pessoas com quem eu conversei, todas falaram a palavra vergonha, Porque, 3 anos para preparar a COP, 2 anos e meio, desde o dia em que foi anunciado. E a Zona Azul, o lugar onde a gente está aqui, onde eu estou gravando, ela tem um padrão, existe um manual da COP. É um documento da Convenção do Clima que se chama How to COP. Eu li esse documento. Quando começaram as notícias do preço dos hotéis, da indisponibilidade, da falta de quartos de hotel. E aí lá tem, entre outras coisas, uma página inteira que fala, olha, a acomodação sempre dá problema, você precisa pensar que, em geral, os preços estão mais altos e tem gente que não pode pagar. Tá tudo lá. Todos os requisitos de segurança, todo o número de pessoas que eles esperam receber, quantos seguranças, tá tudo lá. Tem também itens de segurança que são acordados, que obviamente não são públicos, entre o país sede e a Convenção do Clima. Preciso lembrar, a gente aqui, eu não estou no Brasil, eu estou no território da ONU, Quando você entra na Zona Azul, você não está mais no Brasil. Então, você não precisa mostrar o passaporte na entrada, mas, assim, efetivamente, a segurança toda aqui dentro é feita por seguranças da ONU. Não tem polícia, não tem exército, não tem nada disso, são seguranças da ONU. A falha de segurança, a invasão da Zona Azul, que o Simon Stiell descreveu como uma área inviolável, é uma falha seríssima de segurança. E não só isso, Ele fala de goteira, de inundação, de banheiro sem água, de ar-condicionado que não funciona. E, de novo, as pessoas não entram, não vêm aqui para
fazer festa, para tirar selfie, embora muitas façam isso. As pessoas vêm aqui para trabalhar. Bom, Sérgio, você me falou do clima ou do que está acontecendo, ou das condições aí dentro do local onde acontece a COP, mas eu queria te perguntar sobre o que está acontecendo fora do Parque da Cidade, nas ruas de Belém. No sábado, teve uma marcha, a Marcha pelo Clima, que reuniu bastante gente aí na cidade. Me conta um pouco como é que foi. Eu não posso contar porque eu não fui, porque no sábado eu cheguei aqui na Zona Azul às 8h30 da manhã, que às 9 eu já tinha que acompanhar um evento. Mas quem foi o Eduardo Laviano, que é o repórter do R7, e ele vai contar pra gente o que ele viu, o que ele ouviu na marcha, que eles estão chamando de o funeral dos combustíveis fósseis. Legal, vamos lá. Então eu conversei com gente de todos os lugares do mundo, todo mundo muito feliz de estar no Brasil, um país onde esses atos são permitidos. A ministra Marina Silva, inclusive, fez uma fala na abertura da marcha, falando da importância de se achar um mapa do caminho para a transição justa. E aí a gente viu todos os tipos de pautas ao longo da marcha, né? Muito foi falado sobre o afastamento dos combustíveis fósseis, também foi falado sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas e também a questão das participações dos indígenas nessas decisões multilaterais que a COP se propõe a fazer. Foi uma marcha que durou 5 quilômetros, foi bem longa, começou por volta de 8h30 e terminou por volta de 11h30 da manhã, mas as pessoas não desanimaram, continuaram gritando, cantando. O cântico mais famoso era What do we want? Climate justice. When do we want? Now. Esse foi o que mais fez sucesso. E os organizadores estimaram a participação de 30 mil pessoas, foi muita gente. Bom, a gente já falou de infraestrutura, das manifestações. Vamos falar agora do que é a razão de existir das COPs, que são as negociações dos países. Nessa COP tem mais de 140 itens de discussão. E, além disso, a agenda oficial ainda não está exatamente fechada. Pode parecer meio estranho dizer isso, porque a COP já está quase na metade, mas é o seguinte: no primeiro dia dessa COP, alguns países quiseram incluir alguns novos temas na agenda. E para não bloquear as negociações de outros assuntos e atrasar tudo, a presidência brasileira colocou esses novos temas em consulta. É como se eles tivessem criado um ambiente paralelo, um outro ambiente para discutir se esses temas entrariam na agenda oficial ou não. Foi uma tática para não travar as outras conversas. Enfim, de forma geral, Sérgio, o que você sabe do andamento das negociações nessa primeira semana da COP? Pois é, Melina, a dinâmica das COPs, ela é bem particular, então na primeira semana acontecem discussões técnicas, né, entre os diplomatas para resolver detalhes do texto. A ideia é que você chegue na sexta-feira, no sábado, com decisões rascunho, que eles chamam, né, com algumas opções de caminho, e a partir de segunda-feira os ministros dos países chegam, eles que têm o poder de tomar as decisões, enfim, de dar os encaminhamentos políticos. O grande interesse da presidência, de toda a presidência da COP, é você chegar no final com as decisões adotadas, né? Isso envolve fazer essa costura de interesses, tanto na sala das negociações da parte técnica, mas principalmente na parte política. E os temas de negociação são divididos em grupos, né? Em grandes grupos, vamos dizer assim, e eles fazem pares de ministros, um de país desenvolvido e um de país em desenvolvimento, para liderar essa segunda fase mais política, vamos dizer assim. A gente tem poucos textos de rascunho publicados. O tema da agenda, que foi essa solução, entre aspas, que o Brasil encontrou, de separar os 4 mais polêmicos, para que a COP pudesse começar e eles discutissem esses itens polêmicos em separado, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Por quê? Isso aconteceu na segunda, eles planejavam fazer uma plenária para apresentar ou tomar uma decisão na quarta. Essa reunião plenária foi adiada para sábado, e no sábado, na reunião plenária, eles disseram que foram conversas super construtivas, um grande esforço, e que publicariam no domingo, que é quando a gente está gravando esse podcast, um documento explicando ou relatando o teor dessas conversas. No momento dessa gravação, a gente ainda não tem esse documento. Então a gente não sabe exatamente qual vai ser o resultado dessa briga de agenda que aconteceu meio em paralelo. A gente nem sabe muito bem qual é a briga, inclusive. A gente sabe quais são os temas, né? Os 4 itens polêmicos são o financiamento climático, uma tentativa de apresentar NDCs mais ambiciosas, as medidas comerciais unilaterais e um negócio que chama BTR, que são os Biannual Transparency Reports, que são relatórios que os países têm que entregar a cada 2 anos para dar transparência às suas ações. Não sabemos o teor desse documento ainda. A minha suspeita é que esses itens de agenda vão se integrar com um grande plano que a presidência brasileira tem, seja de colocá-los
como efetivamente itens de agenda, seja para incluí-los dentro do que já está sendo negociado, ou eventualmente até fazer parte de alguma barganha em relação à ideia, que é algo que a gente já publicou no Reset, a gente vai comentar daqui a pouco, que é o tal do mapa do caminho para abandonar os combustíveis fósseis, que foi mencionado pelo presidente Lula na cúpula dos líderes. A gente vai fazer uma curta pausa na conversa para ouvir uma mensagem da Axia, que é a patrocinadora desse episódio. A gente acredita que o novo vem com energia e evoluir nosso jeito de fazer é o que muda o resultado. É por isso que a Eletrobras agora é Axia Energia. E a maior geradora limpa do Hemisfério Sul dá mais um passo importante ao lado de um parceiro que também entende de potência e paixão, o Flamengo. Unidos pela energia que muda o jogo, Axia e Flamengo vão descarbonizar toda a energia elétrica consumida na sede do clube de 2024 até junho de 2025, neutralizando a emissão de CO2 e garantindo uma origem renovável. Um movimento inédito que une o setor elétrico e o esporte na luta pela transição elétrica. Porque a Axia, presente em todos os estados brasileiros, cria oportunidades para um futuro mais justo e sustentável, gerando energia 100% limpa por onde passa. Axia Energia. Antes de continuar com esse episódio, eu queria convidar você para acompanhar o webinar do Reset, que acontece hoje, segunda-feira, dia 17 de novembro, ao 12h30. A gente vai conversar com 2 especialistas em negociações climáticas, que são a Cíntia Feitosa, do Instituto Clima e Sociedade, e o André Castro, da La Clima, sobre o ponto intermediário, esse intervalo, como eles dizem, entre o primeiro e o segundo tempo da COP30. O webinar vai ser transmitido ao vivo no YouTube e no LinkedIn, e depois você pode acompanhar a gravação, e o link está nas notas desse episódio. Agora sim eu volto a conversar com a Melina Costa. Bom, Sérgio, falando em combustíveis fósseis, eu queria suas impressões sobre esse que é o grande bode na sala dessa COP, né? Aliás, é o bode na sala de todas as COPs. Mas antes de deixar você falar, eu vou te contar uma breve história para contextualizar aqui para os ouvintes. A gente está na 30ª Conferência do Clima, mas o termo combustíveis fósseis só foi aparecer pela primeira vez num texto de decisão da COP, na COP 28 de Dubai. Foi lá, nos Emirados Árabes, paradoxalmente um dos maiores produtores de petróleo do mundo, que os participantes da COP se comprometeram a se afastar gradualmente dos combustíveis fósseis. Peraí, deixa eu ser mais exata, porque o significado de cada palavra conta aqui. Então tá lá, parágrafo 28 da decisão da COP 28. As partes contribuem para os seguintes esforços globais. E aí tem lá no item D, fazer a transição para longe dos combustíveis fósseis nos sistemas energéticos de maneira justa, ordenada e equitativa, acelerando as ações nessa década crítica, de modo a alcançar emissões líquidas zero até 2050. Bom, foi uma decisão histórica, mas também foi uma decisão genérica. Na COP do Azerbaijão, no ano seguinte, não teve um detalhamento de como os países começariam a se organizar para atingir esse objetivo, né? Agora, em Belém, o assunto foi abordado pelo Lula logo na abertura do evento. Ele falou da necessidade de criar um, entre aspas, mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis. Esse é um esforço, em grande parte, da ministra Marina Silva, que vem insistindo para colocar o tema na pauta, mesmo no momento em que o Brasil começa a prospectar uma nova área de exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Então aqui, de novo, né, Sérgio, são posturas paradoxais, eu acho que a gente tem que começar a se acostumar a manter 2 ideias opostas na cabeça ao mesmo tempo. Pois bem, eu li, tanto no Reset como na imprensa internacional, que o tema está ganhando força nos corredores da COP. Segundo a Bloomberg, liderados pela ministra Marina Silva, Reino Unido, Alemanha, França, Dinamarca, Colômbia e Quênia estariam trabalhando em um roteiro para que os países se afastem dos combustíveis fósseis. Sérgio, do que se trata isso? O que você sabe dessa iniciativa? Melina, falaram muito de mutirão e continuam falando muito de mutirão, mas a palavra-chave dessa COP é roadmap, que significa mapa do caminho. A gente tem o roadmap do financiamento, que é a maneira de o mundo atingir o 1,3 trilhão de dólares de financiamento climático para os países em desenvolvimento daqui a 10 anos, chegar a 1,3 trilhão de dólares em 2035. E agora o Lula falou em um roadmap para o mundo abandonar a dependência dos combustíveis fósseis. Essa é a COP dos cartógrafos. Tá muito geográfica. Tá muito geográfica, isso mesmo. A melhor das hipóteses, na minha opinião e na opinião das pessoas com quem eu tenho conversado, para um resultado aqui de Belém, é um mapa do caminho
para a gente abandonar os fósseis. Essa seria a única possibilidade realista para o assunto voltar para a agenda oficial da COP, depois de ter sido ignorado no ano passado, como você comentou. E o que é o mapa do caminho? Em português, assim. Pois é. O discurso do Lula foi um direcionamento político, mas tem alguns outros países que pensam do mesmo jeito, são esses que você mencionou. Então começou esse burburinho nos bastidores de tentar colocar os fósseis na agenda, que é esse tal do mapa do mapa. Primeiro, para isso acontecer, eles têm que superar a resistência duríssima de alguns países que dependem de petróleo, claro, Arábia Saudita, praticamente todos os países árabes, e também tem resistência da Índia, tem resistência da China. Ainda é muito cedo e a gente não sabe exatamente qual é a barganha que está acontecendo nos corredores, quais são as moedas de troca. Porque lembrando, isso ainda não faz parte da agenda de negociação, isso não está em nenhum texto, né? Então viria a aparecer em algum momento. O segundo ponto é entender por que eu estou chamando isso de mapa do caminho. Porque não sairia daqui, certamente, nada indicando nenhum passo concreto, nenhum tipo de prazo, nenhum tipo de texto dizendo primeiro são os países ricos que têm que parar e depois os países em desenvolvimento, nada disso. O que sairia aqui da COP30? Tem algumas possibilidades de como esse mapa do caminho ganharia vida na prática. Um exemplo é criar o que eles chamam de programa de trabalho, que aí sim é uma trilha de negociação dentro da COP, que começaria a valer na COP do ano que vem, mas com várias limitações. Então, a COP30 poderia, por exemplo, decidir que, a partir da COP do ano que vem, que a gente não sabe onde vai ser ainda, a propósito, é importante a gente lembrar disso, sairia uma decisão, por exemplo, dizendo que, a partir do ano que vem, vai se criar um programa de trabalho que não vai ser prescritivo, nem vai criar obrigações, que vai durar tantos anos e que vai discutir o mapa do caminho para um abandono dos combustíveis fósseis. Então, assim, a gente decidiria hoje, começar do ano que vem, uma discussão de vários anos, que aí sim possivelmente terminaria no mapa do caminho. Seria um resultado importante? Seria muito importante. Provavelmente histórico. Só que já tem outros programas de trabalho que foram criados e que não deram em nada. Teve um especialista que comentou comigo sobre um programa de trabalho que se chama Mitigation Work Program, programa de trabalho de mitigação. Ele falou, olha, lá é onde os temas vão para morrer. Quer dizer que um eventual programa de trabalho sobre combustíveis fósseis vai ter o mesmo destino? Não. Depende da pressão social também, né? Depende da pressão social e principalmente depende da atuação dos países que querem barrar esse tópico de qualquer maneira. E também depende das negociações que forem feitas, enfim, dessas barganhas, né, que vão acontecer ao longo de anos. Se um dia vier a ser desenhado, ele vai demorar muito tempo para acontecer. E uma outra possibilidade que eles dizem é uma decisão de capa. É um texto, é uma decisão da COP que expressa algumas ideias políticas, algumas diretrizes, mas que também é um documento com menos força, e é um documento que a presidência brasileira já disse que, por enquanto, não está na mesa. No domingo, antes de a COP começar, uma semana atrás, o André Corrêa do Lago conversou com os jornalistas e falou, olha, inclusive tem alguns países que dizem que isso aqui é uma red line, né, que a gente não quer um documento de capa. Esse documento de capa também tem várias vulnerabilidades, vamos dizer assim. Na COP26, que aconteceu em Glasgow, em 2021, uma das linhas da decisão de capa dizia que o mundo deveria envidar esforços para abandonar carvão, unabated coal, né, que significa o carvão cujas emissões de carbono não são capturadas. Isso também não teve prosseguimento. É um exemplo só de um pedaço de uma decisão de capa que, na época, foi saudada como, nossa, olha, estamos no caminho certo, e no final, essencialmente, não deu em nada. E aí, entrar ou não entrar algo sobre combustíveis fósseis, entrar ou não entrar algo sobre roadmap, vai ser parte do toma lá da cá que vai acontecer durante essa semana agora. Sérgio, tá muito fácil se perder nas notícias dessa COP, né? Como sempre. Todos os dias, o tempo todo, tem alguém anunciando algum investimento, alguma iniciativa. Só para dar um exemplo, os bancos de desenvolvimento europeus e o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, aportaram mais de 10 bilhões de reais no Fundo Clima do Brasil. São empréstimos, mas é muito dinheiro, né? Isso seria notícia em qualquer circunstância, né? Mas acho que recebeu um pouco menos de atenção no contexto da COP. Isso sem falar em todas as pessoas importantes que estão na COP, dando entrevistas, gerando notícias. Então é impossível prestar atenção em tudo. Se eu estou tendo dificuldade de definir a pauta desse podcast, imagina você aí no calor dos acontecimentos. Como sempre, tem muito anúncio, mas, obviamente, sendo aqui no Brasil, muita coisa envolvendo o Brasil, muitos anúncios do governo, de empresas. É difícil não se afogar na quantidade de press release que a gente recebe.
Eu destacaria esses 10 bilhões de reais que foram captados pelo Fundo Clima. 10 bilhões de reais é quase 1/3 do que o Fundo Clima captou em 5 anos de existência, em um dia. Esse dinheiro, esses 10 bilhões de reais, são ou vão ser os recursos para a implementação. Isso é financiamento climático, é disso que se trata. E outras coisas estão acontecendo. Uma outra coisa que eu vou destacar é o anúncio do 4º leilão do EcoInvest, que já era esperado, mas o EcoInvest também é uma iniciativa muito inovadora brasileira e que está chamando muita atenção de outros países. Ela não pode ser replicada em qualquer país em desenvolvimento, porque também é algo mais sofisticado, exige certas instituições. O país precisa ter uma economia mais ou menos desenvolvida ou sofisticada. Mas tem vários, África do Sul, México, Tailândia, Indonésia, enfim, tem alguns países emergentes, né, de renda média, em que o EcoInvest ou algo muito parecido pode ser repetido. É engraçado, acho que talvez eu fico imaginando como vai ser uma COP daqui a 5 anos, né? Considerando que as decisões todas já foram tomadas. Bom, ou não também. Pode ser exatamente como a COP desse ano. Pode ser, exato. Você vai ser a COP dos mapas, não vai ser a COP dos cartógrafos mesmo. Vai ser só a roadmap. Mas esse tipo de coisa vai ter que aparecer muito mais, né? Eu acho ainda que essa ideia toda da implementação, que a presidência brasileira falou tanto ao longo do ano, ela vai ter que começar a receber mais atenção mesmo. Exato. Bom, Melina, falei da minha perspectiva aqui de Belém. Agora me conta um pouco do que você está vendo aí, né? E como o mundo está vendo essa COP. Exato, Sérgio. Eu estou acompanhando o que mais de 90 veículos da imprensa internacional, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, estão falando sobre a COP30. A primeira semana da COP começou com otimismo. Aquela chamada do Lula para ação climática, foi destaque e foi recebida de forma bem positiva. Teve jornais importantes da Europa que dedicaram, inclusive, editoriais para o Brasil. Obviamente, as contradições do Brasil também foram destacadas nas reportagens, especialmente por conta desse processo de prospecção de petróleo na foz do Amazonas. Isso, obviamente, não passou despercebido. Como eu tinha comentado num episódio do Carbono Zero, eu percebi também ao longo da semana que os países em desenvolvimento, em especial a Índia, se mostraram mais otimistas com a COP e com o papel dos países em desenvolvimento na COP que os jornais da Europa, onde eu encontrei algumas matérias com um tom bem desesperançoso no início da semana. Bom, entre os temas que mais receberam atenção está, de fato, o TFFF, o Fundo para a Proteção de Florestas proposto pelo Brasil. E aqui, Sérgio, eu queria contar uma coisa que me chamou a atenção. Eu faço essa análise da imprensa por meio de um software chamado Signals IQ, que eu desenvolvi com o meu time no Brasil e na Alemanha. É assim que eu monitoro uma centena de publicações na imprensa internacional e eu classifico essas informações. Mas eu só faço isso com a imprensa escrita, por enquanto. E essa semana eu ouvi até no rádio, quando eu estava dirigindo, uma discussão sobre o TFFF. Assim, rádio normal, que toca música aqui em Berlim. E nunca tem notícia do Brasil no rádio aqui, né? Então isso assim, só para você ter uma ideia do tamanho que essa notícia tomou. Mas, Melina, e o que falaram sobre a invasão da COP na terça, os protestos que fecharam a entrada da COP na sexta de manhã? Porque tiveram, pelo menos aqui dentro, uma repercussão enorme. Na imprensa internacional também, muitas publicações escreveram sobre isso. Mas eu notei um tom bem factual, assim, uma tentativa de descrição muito factual do que aconteceu. Assim, muito cuidado na interpretação desse evento, até porque a imprensa tem chamado muita atenção para o fato desse ser, depois de alguns anos, né, a primeira COP num país democrático em que protestos são possíveis. Mas as imagens desses protestos é que rodaram o mundo e, obviamente, são imagens impactantes, imagens de confusão, né? Mas, Sérgio, deixa eu terminar essa análise com uma coisa bem menos factual, mas que para o Brasil ou para as empresas brasileiras é relevante. É o tema dos biocombustíveis. O Brasil encabeçou uma declaração para quadruplicar o uso de combustíveis sustentáveis até 2035 em relação a 2024. Bom, entraram vários países nesse compromisso, entre eles Canadá e Japão. Mas na imprensa internacional, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, quase sempre que se fala disso, que se fala de biocombustíveis, as reportagens dizem que biocombustíveis podem tirar a terra agricultável de alimentos, colocam a expressão combustível sustentável entre aspas. Então, assim, eu acho que a indústria dos biocombustíveis precisa se esforçar um pouco mais para explicar para o público por que essa pode ser uma solução positiva para o clima. A minha impressão, Sérgio, é que o biocombustível
É tipo o crédito de carbono de florestas na imprensa internacional, sabe? Em geral, é visto com bastante ceticismo. Enfim, Sérgio, agora é a hora que eu faço propaganda de mim mesma e convido os ouvintes que se interessarem por essas análises de narrativas na imprensa internacional que eu faço na Signals IQ para entrarem em contato comigo. Meu contato está nas notas desse podcast. Então é isso, Sérgio. Alguma expectativa para a semana? Muitas emoções, Melina, muitas emoções na última semana da COP aqui em Belém. Grande expectativa para ver se vai entrar algo sobre combustíveis fósseis nas decisões. Espero que um pouco menos de calor. Vamos ver, a gente se fala. Até lá, Sérgio. Tchau, Melina. Esse episódio especial de cobertura da COP30 é uma colaboração entre o Carbono Zero e o Economia do Futuro, que é o podcast da Melina Costa. O Carbono Zero é um podcast do Reset. Entra no site www.capitalreset.com. Reset é R-E-S-E-T. Se inscreve para ser avisado em primeira mão das melhores e mais completas informações sobre negócios e finanças sustentáveis. A produção e o roteiro foram feitos por mim e pela Melina Costa. A trilha sonora do Carbono Zero é do Curumim, a arte é do Rogério Testa. E essa é a equipe do Reset. A publisher é a Vanessa Dashi. Eu, Sérgio Teixeira Júnior, sou editor. A Thaís Fôlego é a editora assistente. O Eduardo Laviano e a Clarissa Freiberger são os repórteres. A editora de conteúdos de marca é a Ana Paula Alfano. E a líder de marketing e experiência do cliente é a Letícia Frazão. Se você tiver algum comentário, sugestão ou só quiser mandar um oi pra gente, nosso e-mail é oi@capitalreset.com. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio.